Neste momento, estamos numa pré-corrida para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Os pré-candidatos estão sendo entrevistados aqui por mim em Menorá na TV. Sejam eles amigos, adversários ou indiferentes. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber o Carlos Roberto Osório, que além de pré-candidato à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, é meu querido amigo, e quero dizer a você que conhecer o Carlos Roberto Osório, que a partir de agora eu vou chamar de Osório, é a sua obrigação, porque em algum momento você vai ter que escolher se você vota nele ou se você não vota nele. É com Carlos Roberto Osório que nós vamos conversar sobre o Rio de Janeiro hoje. Tudo bem com você, meu querido? Ronaldo, tudo bem? Um prazer estar de volta aqui ao Menorá, ao seu programa, e uma satisfação. Tudo bem, trabalhando muito e à disposição para conhecer as pessoas, como você falou, para me apresentar como pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Osório, eu já fui candidato a cargos majoritários e proporcionais. Sempre me perguntaram a pergunta idiota que eu vou fazer a você agora. Por que você é pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro? Ronaldo, obrigado pela pergunta. Essa é a minha primeira candidatura a um cargo majoritário. Eu fui eleito há 2 anos atrás deputado estadual aqui do Rio de Janeiro e hoje me apresento como pré-candidato a prefeito pelo PSDB. Por que eu quero ser pré-candidato ou porque eu sou candidato? Ou melhor, porque eu quero ser prefeito do Rio de Janeiro. Ronaldo, eu me sinto preparado para isso. Eu trabalhei 4 anos e meio na prefeitura como secretário de conservação, depois secretário de transportes. Isso me deu uma oportunidade extraordinária de conhecer a fundo a nossa cidade, os seus problemas, os seus desafios. E eu entendo que nessas eleições de 2016 os cariocas vão ter que fazer uma opção. Terminou-se um ciclo importante da cidade do Rio de Janeiro, que ela esteve voltada com o objetivo das Olimpíadas, que vão se realizar daqui a poucas semanas, e nós temos que olhar para o futuro da cidade. Para onde vai o Rio de Janeiro? E eu quero ser prefeito para servir a nossa cidade e principalmente para servir aos cariocas. Acho que esse novo tempo vai ser um tempo de devolver a cidade às pessoas. Menos obras, mais cuidado com as pessoas, um momento de colocar para funcionar o que a gente já tem, em vez de pensar em construir coisas novas. E eu acho que eu estou preparado para isso. Acho que o Rio precisa, nesse momento histórico, de alternância no poder, e eu acredito que eu seja uma oportunidade do eleitor de ter alguém com experiência, que conhece a cidade do Rio de Janeiro com profundidade e área pública, mas ao mesmo tempo novo na política. E, por outro lado, com uma visão operacional, uma visão de botar as coisas para funcionar e de reencontrar o Rio de Janeiro com as suas vocações. E eu quero servir a prefeitura nesse ponto. Eu quero ser prefeito porque eu amo essa cidade, porque eu acho que eu estou qualificado para isso. Agora, evidentemente, que temos que combinar com os eleitores. O que é que, na sua avaliação, precisa ser feito no Rio? Onde estão as dificuldades e o que é que você apresenta para solucionar esse tipo de problema que você vai definir, que você imagina que atrapalhe a vida do carioca? Olha, Ronaldo, acho que o Rio de Janeiro vive um momento importante, um momento de definições muito importantes. Nós estamos chegando aos Jogos Olímpicos num momento difícil para a nossa cidade, claro que para o nosso estado e para o Brasil. Nós temos uma situação adversa do ponto de vista econômico. Nós temos a cidade do Rio de Janeiro muito pressionada pelas obras que estão sendo realizadas para as Olimpíadas e com uma perda na qualidade dos serviços públicos. Acho que é muito importante que a gente possa reencontrar o poder público, a prefeitura, se reconectar com o seu cidadão. Temos um problema do ponto de vista fiscal. O Rio de Janeiro hoje tem um problema fiscal grave e importante. Nós temos um problema na Caixa de Previdência dos nossos servidores. Os recursos líquidos da Previdência do município vão terminar agora no 2º semestre desse ano. O Tesouro Municipal terá que colocar recursos próprios para pagar aposentados e pensionistas que estão preocupados, perguntando se eles vão ser amanhã o que hoje passa o servidor do Estado e o que hoje passa o aposentado e pensionista do Estado. E, por outro lado, nós temos que reorientar a Prefeitura do Rio. Acho que, do ponto de vista fiscal, nós estamos tendo uma perda de receita, nós estamos pressionados pelas obras e com os serviços públicos com recursos diminuídos. Na minha opinião, nós temos, por um lado, terminar as obras que estão em Ronaldo, não vou deixar nada inacabado. Acho que essa história de um prefeito novo que entra, que quer prejudicar politicamente o antecessor, deixando coisa pelo meio do caminho, isso comigo não encontra época. O que tem
terá que ser terminado e a partir daí a gente vai refocar a cidade nos serviços públicos. Acho que eu estou muito preparado, conheço bem a máquina da administrativa para prestar esses serviços. E, por outro lado, olhar para frente e revocacionar a cidade do Rio de Janeiro. Nós vivemos uma monoagenda durante 8 anos. Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos. Os jogos vão passar, vai apagar a luz, os atletas vão embora, vamos ficar nós aqui sozinhos. E aí, qual é o plano para o futuro? Isso que nós teremos que responder nessas eleições. E uma grande preocupação dos cariocas, para mim, estão muito claros. Serviços públicos, saúde pública, é um problema gravíssimo porque passa a nossa cidade. Temos problemas na educação, enfim, com o aumento da estrutura de educação sem a cobertura de investimentos e principalmente de serviços. E a outra questão é a questão do desemprego, que está batendo a casa de cada um dos cariocas, e a prefeitura tem sim uma responsabilidade de olhar para frente, ditar o caminho, atrair investimentos e fazer a roda da economia girar novamente no Rio de Janeiro. Como você encara, a partir da finalização das obras que empregam milhares de pessoas no Rio de Janeiro hoje, obras essas que estão dotando a cidade de capacidade para receber os Jogos Olímpicos, como é que você encara a solução para aqueles que vão ficar desempregados e que se somarão aos que já existem hoje e que são muitos após o término dessas obras? Ronaldo, na verdade nós temos hoje uma bomba relógio fazendo tic-tac aqui no Rio de Janeiro, que é o término das Olimpíadas. Nós temos um grande contingente ainda de operários empregados nas obras das Olimpíadas e nós temos um grande contingente de pessoas prestando serviços para os Jogos Olímpicos. Quando isso acabar, essas pessoas engrossarão as fileiras dos desempregados, que já é muito grande. O que nós vamos precisar, Ronaldo, olhando para frente, é verificar para onde nós vamos apostar, incentivar, quais são os setores que têm que ser incentivados para fazer a roda da economia girar. E para isso a gente tem que ter um prefeito com credibilidade, com capacidade de atrair novos investimentos, com boa interlocução com o setor privado, que vai ter que entrar. A minha proposta é, por um lado, reforma administrativa radical. Vou cortar o número de secretarias à metade. O Rio de Janeiro não pode ter 29 secretarias, mais que os ministérios em Brasília e mais que o próprio governo do Estado. Nós vamos fazer uma reforma administrativa para deixar a prefeitura leve, reduzir significativamente, drasticamente também, os cargos em comissão, ou seja, por um lado, uma reforma administrativa importante. E, por outro lado, atrair a iniciativa privada, dizendo que o Rio de Janeiro está aberto para negócios. Vou entrar numa agenda de desburocratização importante. Não é possível alguém querer abrir uma loja ou um restaurante e ficar meses esperando o alvará da prefeitura. Quer dizer, no momento que a gente precisa de gente criando emprego, vamos nós, setor público, criar dificuldades? Isso não pode mais haver, a gente precisa de estar aberto para os negócios. E apostar nas vocações. Ronaldo, nós vamos sair aqui dos Jogos Olímpicos com um aumento expressivo na quantidade de quartos de hotéis, por exemplo, no Rio de Janeiro, batendo a casa aí de quase 55 mil leitos no Rio. Um crescimento bastante expressivo frente a anos anteriores por conta do esforço dos Jogos Olímpicos. O que nós vamos fazer com essa capacidade hoteleira? A taxa de ocupação dos hotéis está caindo. A gente precisa de um prefeito que volte a vender a cidade e que monte um calendário de eventos da cidade. Nós não podemos continuar vivendo em cima de Carnaval e de Réveillon. Temos que encher a cidade o ano inteiro. Esse é apenas um exemplo. Outras vocações do Rio: indústria criativa, áudio e vídeo, tecnologia, ou seja, o Rio de Janeiro tem competitividade em áreas que são da indústria moderna, sustentáveis e limpas. É aí que a gente vai buscar a reversão desse problema que nós temos hoje, que é uma desaceleração da economia. Ronaldo, vamos falar com franqueza, a gente sabe que a economia é um tema do governo federal. Juros, Banco Central, é tudo lá em Brasília. Agora, o prefeito tem a responsabilidade de buscar os mecanismos ao seu alcance para fazer a roda da economia girar. E a gente só vai conseguir isso com um prefeito que tenha credibilidade e que possa efetivamente capitanear esse processo de busca de novos investimentos e investimento nas nossas vocações. Osório, todo pré-candidato anda na rua. Como é que você avalia a rua do Rio de Janeiro? Olha, eu tenho andado muito para a rua e não é agora porque eu sou pré-candidato. Eu, desde que assumi as minhas funções na Prefeitura do Rio, lá em 2010, eu sempre fui um secretário de andar na rua. Eu gosto da rua, na verdade, eu de alma acho que eu sou um vendedor de cerveja. Muito tempo fui distribuidor de cerveja, e o vendedor de cerveja é aquele cara que gosta de andar na rua, gosta de conversar com as pessoas e sabe o que está acontecendo. Eu tenho andando na rua direto e, na verdade,
eu estou nesse momento ouvindo as pessoas. Qual é? Estou tentando construir com os cariocas uma nova proposta para o Rio de Janeiro. E o que a rua está dizendo para a gente são duas coisas muito claras. Primeiro, saco cheio total e absoluto da política, da vela política e, enfim, um fartão de tudo que se passa hoje no Brasil. Mas, interessantemente, apesar da enorme rejeição à política, as pessoas estão notando com bastante clareza quanto que a política de fato influencia na vida delas. E não participar não é uma solução, porque simplesmente você vai perpetuar esses políticos aí antigões de carreira que estão aí há 10, 20, 30, 50 anos, infelizmente, alguns deles. Então o sentimento da rua é rejeição total à política, isso é verdade. Mas, por outro lado, uma compreensão que, olha, se nós não prestarmos atenção, nós depois não podemos reclamar, isso atrapalha a minha vida. Então acho que essas eleições municipais vão ser eleições curiosas e diferentes. E eu acho que o sentimento da rua do Rio de Janeiro é pela alternância de poder. Por outro lado, um outro sentimento muito claro que a gente pega da rua é um total reclamação com relação à qualidade dos serviços públicos. De fato, os serviços públicos na nossa cidade e no nosso estado também vêm caindo. A saúde é o maior problema hoje do carioca. Em todas as pesquisas que você faz, se você pede, escolha apenas um problema, a saúde pública é um grande problema. A saúde pública perdeu investimentos importantes do município nos últimos 3 anos. Para você ter uma ideia, o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde em 2012 era, em termos reais, 11% maior do que nós tivemos no ano passado, ou seja, em 3 anos perdemos algo como 750 milhões de reais na saúde. Isso mostra no nível de atendimento que é possível dar hoje ao nosso cidadão, um problema gravíssimo que tem que ser atacado no primeiro momento, ou seja, retirar dinheiro de grandes investimentos e grandes obras e voltar a focar nos serviços de saúde e de educação. O carioca está dizendo, chega de obras, mais cuidado com as pessoas, vamos botar para funcionar o que já existe, e é essa linha que eu estou seguindo, porque, na verdade, esse processo da política é muito ouvir e entender e devolver ao cidadão uma proposta que esteja em linha do que ele está pensando. Além do que você escuta nas ruas do Rio de Janeiro e que faz com que você consiga formar uma ideia mais conectada com a realidade a respeito do que está acontecendo com as pessoas, como é que você está encarando o que acontece nas ruas do Rio de Janeiro? Você acredita que os cariocas estejam tranquilos, que os turistas vão passear por aqui pela orla marítima sem nenhum problema? Você acredita que aqueles que vivem principalmente na Zona Sul e no centro da cidade, que trabalham no centro e também na Zona Sul, estão tranquilos com relação à população de rua? Você acredita que a camelotagem tenha diminuído, tenha aumentado? Qual é o seu crivo a respeito da cidade do Rio de Janeiro, dentro dessas andanças que você tem feito e da ótica que você adquiriu? Olha, Ronaldo, o problema, o sentimento não é só de centro e zona sul. Em todas as regiões da cidade, o sentimento é de abandono. O sentimento é que o cidadão está na rua sozinho, desprotegido, podendo ser assaltado ou sofrer uma violência a qualquer hora do dia e a qualquer hora da noite. O cidadão do Rio de Janeiro hoje não sente a presença do poder público ao seu lado na rua. Essa é uma realidade em todas as regiões da cidade. Um dos sintomas disso é a nossa Guarda Municipal. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro perdeu o foco, a Prefeitura deixou de apostar na Guarda Municipal como uma ferramenta de tranquilidade ao cidadão, e hoje nós temos 7.200 homens, para ser preciso, 7.201 homens da Guarda Municipal que estão sem foco, sem destinação e não estão servindo ao carioca. Não porque não querem, porque não há orientação, porque isso deixou de ser prioridade, porque alguém em algum momento achou que ordem pública era impopular e aquartelou a guarda, botou a guarda recuada num momento que a gente precisa dela dramaticamente. Ronaldo, o centro da cidade, eu trabalho agora na Assembleia Legislativa, você vê, enfim, todos os dias um problema de ordem pública, alguém sendo assaltado, um problema muito grave. E o problema é que isso não está no centro, não está na Zona Sul, é a cidade inteira. Some-se a isso a falência do Estado, que tem dificultado a atuação das forças policiais, nós temos uma situação calamitosa. Eu, como deputado estadual, Ronaldo, estou do alto da tribuna da Leste dizendo o seguinte: ou o governo federal vai vir ao socorro do Estado do Rio de Janeiro e possibilitar que as forças de segurança do Estado
voltem a atuar assim como as demais áreas do serviço público, ou nós teremos um problema gravíssimo no Rio. Acho que agora a gente tem que clamar pelo seguinte: o Estado poder voltar a funcionar, que possa ser ajudado e ele faça o dever de casa, porque até agora ainda não fez, e que a área de segurança possa ser reestruturada. E que depois das Olimpíadas, essa tal Força Nacional que vem aí, que fique no Rio, porque a nossa situação é gravíssima. Essa é uma grande preocupação do nosso cidadão e ele está abandonado hoje, se sente abandonado pelo Estado e pela Prefeitura. Menorá na TV encerrando o primeiro bloco de uma conversa profunda, fundamental e interessante com o pré-candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o nosso queridíssimo Carlos Roberto Osório. Ele é deputado estadual, ele foi secretário de Transportes, ele também foi secretário em alguma área da administração, que eu não me recordo qual, do município. Pode falar. Conservação. E ele foi secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com Carlos Roberto Osório, pré-candidato do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Osório, vamos aprofundar um pouco a questão da segurança, sabendo, tanto você quanto eu, e nosso espectador também sabe, que essa questão não é uma questão afeta ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ainda que ele tenha sob o seu comando a Guarda Municipal. Como você imagina resolver a questão da segurança na cidade? Como você imagina permitir que o cidadão que vá de metrô para casa no último vagão não seja assaltado na beira da calçada da sua residência? Como o cidadão que anda no calçadão da orla marítima vai poder usar o seu cordão de ouro ou dourado sem que alguém apareça para meter a mão grande e levar o cordão do sujeito? Como é que a pessoa vai viver no Rio de Janeiro com segurança se você for efetivamente candidato a prefeito e ganhar essas eleições? Ronaldo, olha, primeiro a gente tem que reconhecer, para resolver um problema, eu acredito que primeiro a gente tem que reconhecer que ele existe. A segurança pública voltou a ser um gravíssimo problema na agenda do nosso Estado. Não que nós tivéssemos resolvido esse problema, mas nós durante alguns anos tivemos uma melhora nas condições de segurança da cidade do Rio de Janeiro e do Estado e uma melhora também na sensação de segurança com a redução importante de alguns índices de criminalidade e a implantação das UPPs, das Unidades de Política Pacificadora. Você falou muito bem, o tema segurança, constitucionalmente no Brasil, não é um tema feito aos prefeitos. É um tema de responsabilidade dos governadores e dos governos do Estado, que têm as polícias civil e militar como forças de segurança e mantenedoras da ordem. Porém, eu não acredito, Ronaldo, em terceirização de responsabilidade. Acho que o prefeito de uma cidade tem que estar no tema que aflige ao seu cidadão. E como prefeito do Rio de Janeiro, eu estarei no tema da segurança, liderando uma discussão com o governo do Estado e cobrando o governo do Estado uma melhor eficiência das forças policiais. E agora, nós temos uma responsabilidade direta, sim, na questão do ordenamento urbano, na questão da proteção ao patrimônio público e na atuação da Guarda Municipal. Ronaldo, nós pagamos todos os meses 7.201 guardas municipais. Não é possível que nós estejamos com essa força ausente das ruas. O que aconteceu? Acho que essa é uma crítica que tem que ser feita. A gestão do atual prefeito, do prefeito Eduardo Paes, começou muito bem nesse tema. No primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes foram criados programas na área da segurança pública, da ordem pública, um projeto muito interessante, que eram as unidades de ordem pública, foram implantadas na cidade e a lógica do programa de unidade de ordem pública, as UOPs, você escolhe um território e nesse território você tem uma tolerância zero, você tem o guarda próximo do cidadão com um palme na mão, apontando as irregularidades e uma coordenação com o batalhão de área da Polícia Militar. O que aconteceu com as UOPs? Simplesmente elas foram esvaziadas, desidratadas e sumiram. 10 foram implantadas no Rio de Janeiro. Por que isso aconteceu? Houve uma mudança de orientação política. A administração municipal começou a entender que esse programa era impopular por algum motivo e decidiu esvaziá-lo e terceirizou toda a culpa para o governo do Estado. Ora, acho que essa não é a maneira de resolver o problema. A prefeitura sozinha vai resolver o problema de segurança? Claro que não vai. Mas eu acho que ela pode ser muito mais proativa e as minhas propostas são muito claras. Primeiro, empoderar a Guarda Municipal. A Guarda Municipal ainda hoje, Ronaldo,
é comandada por um oficial da Polícia Militar. Isso não cabe mais, já foi aprovado em Brasília o Estatuto das Guardas Municipais, a Lei 13.022, que determina que as guardas devam ser comandadas por um guarda de carreira e não com um oficial da PM. Parece que nós estamos ainda no tempo da ditadura militar, que as polícias militares eram comandadas por um general de exército. Isso não cabe mais nos dias de hoje. Então temos que refocar a Guarda Municipal, recolocá-la nas ruas com o equipamento adequado, com o mandato de cumprir o seu dever. E você imagina, 7.200 homens é quase o que a Polícia Militar tem em todas as UPPs. Esse policiamento, esse contingente, trabalhando de maneira articulada com a Polícia Militar, vai resolver tudo? Não, mas vai devolver um mínimo de segurança nas principais regiões da nossa cidade. Então acho que o prefeito tem que sim vocalizar sobre esse tema. Se o Estado está falhando, vamos sentar com o Estado, vamos discutir com o Estado e vamos ver o que é possível fazer. Não dá, claro, para assumir a responsabilidade plena, mas dá para fazer muito mais. E o que não pode é ter uma guarda aquartelada de 7.200 homens, enquanto o nosso cidadão está sendo assaltado no meio da rua e não vê a presença do agente público. Educação. Quais são os problemas, na sua visão, que o aluno enfrenta para poder aproveitar a sua escola, para que o professor possa oferecer qualidade de ensino ao aluno e para que a formação de mãos de obra e de profissionais qualificados possa vir a acontecer num momento em que, eventualmente, a gente não está conseguindo chegar lá? Ronaldo, eu acredito, e eu acho que a maioria da sociedade acredita, que a educação é absolutamente fundamental para tudo, porque é a educação que garante oportunidades iguais aos nossos jovens e aos nossos cidadãos. Se você não tem uma educação pública de qualidade, você começa a criar dificuldade ou a criar diferenças muito cedo. E isso precisa ser resolvido, na minha opinião, em duas etapas. Primeiro, a questão das creches da pré-escola. Nós ainda temos uma quantidade muito pequena de vagas em creche e em pré-escola. Nós crescemos, esse número de vagas cresceu no Rio de Janeiro nos últimos anos, mas há uma taxa pequena perto das nossas necessidades. Então isso precisa ser abordado, porque, Ronaldo, quem tem uma creche de boa qualidade, frequenta uma pré-escola de boa qualidade, chega na escola pública regular para fazer lá a sua entrada no serviço, no ensino fundamental, enfim, mais preparada. Aquele que não pôde, que a mãe não teve com quem deixar, que ficou, enfim, em casa sozinho ou numa condição não adequada, ela vai ter mais dificuldade de aprendizado. Então, o primeiro foco, na minha opinião, tem que ser nas creches e na pré-escola. Acho que a gente pode fazer muito mais e tem bons exemplos aí, como, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte encontrou caminhos para aumentar significativamente a vaga na pré-escola, até com a participação, em alguns casos, da iniciativa privada. Entrando no ensino fundamental, eu estou estudando todos os dados da prefeitura, tenho conversado com muita gente. Um dado que me assustou muito é que nós perdemos 60 mil crianças no ensino fundamental nos últimos 3 ou 4 anos. Isso não é diminuição da natalidade. Nós perdemos quase 10%, enfim, do total de alunos. Isso representa evasão escolar. Gente que deixou de acreditar na escola pública ou escolas públicas que não estão conseguindo reter os seus alunos. Isso é um problemaço que tem que ser abordado e endereçado desde o início. Temos um problema de financiamento hoje na educação. Ronaldo, se a gente pegar o investimento da prefeitura no custeio por unidade de ensino, isso caiu 12% nos últimos 4 anos. Ou seja, a gente aumentou a quantidade de unidades de ensino, mas manteve o dinheiro igual ou diminuiu a quantidade de dinheiro. A qualidade do ensino está piorando e aí a gente tem que tratar de professor. A prefeitura tem um projeto muito interessante que são as escolas da manhã. Ensino em tempo integral, belas instalações, mas ela não se preparou adequadamente para inaugurar todas essas escolas. Ela está fazendo isso canibalizando as instituições existentes, porque não existem professores em quantidade suficiente e a gente volta ao básico. Se a gente quer investir em educação, a gente tem que cuidar do professor e a gente tem que cuidar do serviço. A minha proposta é: não vamos construir nenhuma unidade nova enquanto a nossa rede não estiver funcionando adequadamente, em termos do ensino fundamental. E vamos acelerar, e muito, os investimentos nas creches, na pré-escola, porque nós precisamos urgentemente de mais vagas nessa área para termos um ciclo completo. Educação, Ronaldo,
é chave. Se a gente não tem uma boa educação, a gente começa limitando a capacidade de sonhar das pessoas, e isso é dever do poder público. Eu acho que a gente pode fazer muito mais do que nós fazemos hoje. Osório, eu quero tratar com você do assunto saúde. Entendo que não falar de saneamento básico antes de tratar da questão da saúde é fechar os olhos para uma grande questão que entope os hospitais, com zicas, com coisas dessa natureza, e que tem tudo a ver com saneamento básico. Nós estamos no centro de Copacabana, a 5 minutos a pé dos nossos estúdios, onde você nos dá a honra de nos visitar e de gravar essa conversa conosco. Você sobe comunidades como Pavão, Pavãozinho, e você tem ali gente morando sem água e sem esgoto. Como é que fica isso? Olha, Ronaldo, você tocou num tema-chave. Não dá para tratar de saúde sem tratar do saneamento. Alguns especialistas e alguns estudos mostram que para cada real que você investe em saneamento, você tem um potencial de economizar R$4 na saúde. Não é possível que o Rio de Janeiro, no século XXI, ainda enfrente um problema gravíssimo como a falta de saneamento em várias regiões da nossa cidade, principalmente nas comunidades. Esse é um tema que a gente tem que abordar e primeiro tem que entender a origem desse problema. Em 2006, a Prefeitura do Rio, ex-prefeito César Maia, fez um acordo com a SEDAI, pegando de volta da SEDAI a responsabilidade pelo saneamento na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu estou falando da Zona Oeste-Oeste, de Bangu até Santa Cruz, não incluindo Barra, Jacarepaguá e Recreio. Bangu, Realengo, Santa Cruz. A área de planejamento 5 da cidade, ou seja, ali desde Realengo até a ponta de Santa Cruz, incluindo Guaratiba e Sepetiba. Essa área passou para a responsabilidade da Prefeitura do Rio. E era uma vergonha realmente os índices que se tinha de cobertura da SEDAI naquela época, inferiores até a 5% de cobertura. E a Prefeitura do Rio também pegou a responsabilidade da SEDAI dos grandes complexos de comunidades da cidade, tirando da SEDAI a responsabilidade e passando para o município. O que aconteceu de lá para cá? Está falando de favela, né? Estou falando de favela. Favelas, áreas informais da cidade. É porque essa... É o politicamente correto. Essa construção bonita de complexos de comunidade, isso aí nossas favelas. São as favelas. São as nossas favelas. Ô, Ronaldo, o que aconteceu de lá para cá? A Prefeitura do Rio, nessa gestão, licitou o saneamento da AP5, da Zona Oeste. Entregou a um consórcio privado e está claro, e a gente pode ver através dos números, nós temos tendo um crescimento na cobertura de saneamento da Zona Oeste. Temos tido problemas de fiscalização. O morador da Zona Oeste, você vai perguntar ao morador de Campo Grande, o morador de Bangu, o morador de Santa Cruz, ele tem várias reclamações quanto à concessionária, que trabalha de forma trabalhoada, que fecha a porta da casa dele, mas isso é uma questão de fiscalização da Prefeitura. Isso a gente corrige com facilidade, com a presença do poder concedente, fiscalizando e enquadrando. Agora, nas favelas, nada foi feito. Hoje é um tremendo jogo de empurra. Formalmente, a responsabilidade está no colo da Rio Águas, que é a empresa municipal que cuida das águas, canais, e ganhou essa responsabilidade sem a menor condição de atender a essa responsabilidade. Eu sei disso, fui secretário de conservação, eu entrava ali na emergência meio que para tapar um buraco aqui, tapar um buraco ali na área de saneamento, mas sem nenhuma efetividade prática. Então a Prefeitura do Rio de Janeiro tem que encontrar um modelo efetivo para implantar o saneamento nas nossas comunidades, nas nossas favelas. Isso não foi feito até agora e é um grande passivo que a gente tem. A SEDAI saiu fora, isso não é mais comigo, passou para a Prefeitura não chegou e criou-se um vazio sanitário, Ronaldo, que é dramático no Rio de Janeiro. Então essa tem que ser uma prioridade absoluta do município, encontrar uma solução para o saneamento das comunidades e também em algumas áreas formais da cidade que você ainda não tem um saneamento adequado. Isso a gente tem que fazer muito rapidamente. Hoje existem recursos a nível federal para que a gente possa captar, existe a possibilidade de trabalhar com a iniciativa privada, agora tem que ser foco. O que não dá é para deixar esse negócio. Não é comigo, SEDAI? Não é comigo. Rio Águas? Não é comigo, não é com ninguém. A questão do saneamento nas favelas do Rio de Janeiro piorou nos últimos 10 anos. Não evoluiu, piorou, fora um caso ali ou aqui onde houve investimento do governo federal com o PAC. Então esse é um tema central e sem resolver esse tema, você tem razão. Nós vamos continuar patinando na área da saúde e nós, como investimento, botando dinheiro no saneamento, a gente melhora o meio ambiente, melhora a saúde e recupera esse recurso lá na frente. Não dá para mais no Rio do século XXI, moradores nossos, cidadãos e cidadãs nossos,
conviverem com o esgoto aberto na porta de casa. Isso é uma indignidade que tem que ser uma prioridade nossa. Osório, saúde. Como você avalia o sentimento do carioca com relação aos hospitais públicos? Eu gostaria que você também falasse um pouco sobre os valores cobrados pelos planos de saúde e as dificuldades que as pessoas têm de conseguirem internação, operações e por aí afora. Vamos lá. Olha, os cariocas veem a saúde de longe como o maior problema da cidade. Se você pergunta à população do Rio de Janeiro em geral, escolhe um grande problema no Rio de Janeiro, qual é o maior problema? Quase 80%, Ronaldo, dos cariocas dizem que o maior problema é a saúde. E a realidade, Ronaldo, que hoje nós vivemos uma completa falência da saúde pública. Você tocou num plano importante nos planos de saúde. Com a crise econômica, muita gente que tinha plano de saúde ou particular ou pela empresa está deixando de ter. Então temos mais gente procurando a saúde pública que já tem um estado muito ruim de atenção. Então hoje nós temos, enfim, na sensação do carioca, uma falência múltipla dos órgãos da saúde no nosso município. E essa é uma situação que a gente tem que enfrentar de frente. Acho que essa tem que ser a principal prioridade. Hoje quem precisa de saúde pública, Ronaldo, só tem uma coisa a fazer. Reza para não ficar doente, porque se ficar vai ter problema e problema muito grave. Como é que a gente pode enfrentar esse problema? Primeiro, devolvendo à saúde os recursos que ela perdeu por conta da, enfim, necessidade ou da prioridade que foi dada pela atual administração de investimentos em grandes obras. A gente tem que reorganizar a prefeitura para termos mais e devolvermos recursos aos serviços. Só para a gente ter um panorama econômico, porque no fim das contas o problema da saúde é recursos por um lado, mas muita gestão por outro, porque você tem às vezes recursos e a má gestão faz com que esse recurso saia pelo ralo. Mas em termos de econômicos, o que aconteceu com o Rio de Janeiro nos últimos anos? Você teve um aumento de investimentos acima da inflação, 11% acima da inflação, em despesas com pessoal, em cargos e cargos em comissão. A máquina do Rio de Janeiro inchou nesses últimos anos para, enfim, levar adiante a candidatura oficial, que é uma candidatura pesada, enfim, na avaliação de muitos no meio político. E, por outro lado, nós tivemos as obras pressionando muito o caixa do município e uma queda de arrecadação por conta da crise econômica no Brasil. Tudo isso levou a uma diminuição dos recursos na saúde. Então a gente tem que recompor esses recursos fazendo uma reforma administrativa, priorizando novamente os serviços públicos. Agora, isso não basta, Ronaldo. Porque você bota, às vezes, a saúde, em muitos casos, a gente tem olhado vários exemplos do Brasil afora, e todo mundo conhece, sabe disso, você bota dinheiro e o dinheiro não aparece, porque se você não tem gestão, esse dinheiro acaba indo de muitas formas para o ralo. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, refocar os recursos necessários na saúde e fazer um raio-x no funcionamento dessa área, que ela é crítica. Nós temos problemas nos grandes hospitais, nós temos problemas nas UPAs que não funcionam mais, as UPAs praticamente pararam de funcionar e nós começamos a ter problemas também nas clínicas da família. E vamos reconhecer que as clínicas da família foram um belíssimo programa da atual gestão. Nós tínhamos uma cobertura de saúde básica muito pequena no nosso município, que cresceu com as clínicas da família. Eu acho que a gente tem que reconhecer o que de bom foi feito. E olha, Ronaldo, muita gente me pergunta, olha, eu não vou mudar nome de programa que deu certo, não vou pintar a cor da prefeitura de cor diferente para tentar diferenciar a gestão. Isso é uma coisa do século passado de político que tem uma cabeça que não coadiz com os dias de hoje. A clínica da família vai ser clínica da família e a prefeitura vai continuar sendo azul e branca, que são as cores do nosso município. Agora, a gente tem que botá-las para funcionar melhor. As clínicas da família começam a se ressentir de falta de médico, de falta de medicamento. Então, toda a nossa cadeia, desde a atenção primária, as emergências, que são as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, até os nossos grandes hospitais, nós temos problemas em toda a cadeia. E a nossa cadeia não está harmonizada. Nós não falamos, uma unidade não fala adequadamente com a outra. O tal do SISREG, que é o Sistema de Regulação implantado aqui no Rio de Janeiro, que é um sistema importante, hoje, na visão do carioca, é apenas um sistema de postergação, que parece que você entra no SISREG, você entra num labirinto, e você não sabe quando você vai sair dele, porque a data do exame é lá para frente, a data da cirurgia eletiva é lá para frente, nós perdemos leitos em alguns hospitais. Então, a saúde precisa ser passada a limpo.
Nós temos que olhar a saúde com muita atenção, devolvendo os recursos, implantando um método de gestão que seja ao mesmo tempo eficiente e que também evite desvios que, infelizmente, toda hora se tem notícia nessa área. E a questão das OS é um tema que nós temos que abordar. As OS foram um bom avanço em algumas cidades, em alguns programas. Aqui no Rio de Janeiro, elas representaram a possibilidade de nós expandirmos com velocidades programas como, por exemplo, as clínicas da família. Agora, a fiscalização aqui no Rio de Janeiro não foi implantada de maneira adequada, por isso nós temos tantos problemas. A saúde vai ser a minha maior prioridade, Ronaldo. E outra coisa, eu não acredito que um gestor público possa dormir tranquilo sabendo que a responsabilidade dele não está sendo cumprida. Eu vou ser um prefeito que vou ficar aflito, angustiado, até o momento que eu tenha certeza que nós estamos prestando um serviço adequado de saúde às pessoas, porque pessoas estão morrendo nas filas dos nossos hospitais e pessoas estão sofrendo muito, e pessoas que não precisavam passar por esse sofrimento se o sistema funcionasse melhor. Ronaldo, eu posso dizer a você e posso dizer a quem nos acompanha, eu não vou descansar enquanto esse problema não estiver minimamente equacionado, e essa será a nossa grande prioridade. Cultura. O Rio de Janeiro foi Estado, o Rio de Janeiro foi capital federal anteriormente, o Rio de Janeiro já foi a capital do Império, e hoje o Rio de Janeiro tem um equipamento cultural muito adequado a grandes realizações. Qual é a sua ideia sobre o aproveitamento, por exemplo, da Cidade da Música, desses museus todos que nós temos aqui? Como é que ficam os festivais de teatro, de cinema, os concursos de cinema que podem ser oferecidos a estudantes com vantagens de profissionalização futura? Como é que você vê a questão cultural? Ronaldo, acho que a cultura é um dos maiores ativos do Rio de Janeiro. Infelizmente, nós perdemos alguma relevância ao longo dos anos, mas isso continua sendo uma marca registrada da nossa cidade. Aqui no Rio de Janeiro se produz ainda a maior quantidade e a melhor qualidade de cultura do nosso país, com todas as diferenças e com o respeito que nós temos que ter a outras cidades e outras regiões do país. Mas aqui está, enfim, o coração da nossa produção cultural. E esse é um ativo que precisa ser melhor explorado. Num momento como esse, que nós estamos buscando vocações para a retomada do crescimento, o setor cultural, que é altamente intensivo em mão de obra e altamente, enfim, tem outra faceta que é atrai pessoas, que você com uma bela programação cultural, você movimenta a cena cultural da cidade, mas você atrai gente de fora para encher os nossos hotéis. Então acho que a cultura é um dos vetores, será uma das locomotivas que poderá tirar o Rio de Janeiro desse marasmo ou desse momento de depressão e crise que nós vivemos. Nós já temos o mais difícil, Ronaldo. Nós só temos isso pelo que você falou, pela nossa história. São 450 anos de história que foram se acumulando e nos legaram esse patrimônio. Isso não se constrói da noite para o dia, quero me tornar uma capital cultural. Não se faz assim, porque cultura está na alma das pessoas. Esse ativo nós temos e nós exploramos esse ativo muito mal. Nós poderíamos ter a prefeitura muito mais ativa na promoção dessas atividades culturais de maneira horizontal. Nós temos grandes equipamentos, como você falou, a Cidade das Artes, por exemplo, agora o Museu do Amanhã, que podem ser melhor utilizados. Eu estou conversando com algumas pessoas que me apresentaram propostas interessantíssimas, por exemplo, para a Cidade das Artes. A Cidade das Artes, claro, tem uma vocação para música erudita, música clássica, e não vai perder essa vocação. Só que a Cidade das Artes pode ser muito mais do que isso. A gente pode trazer a cultura popular para lá dentro. Nós podemos trazer uma série de ações para movimentar aquele equipamento e fazer aquele equipamento viver, respirar e pulsar todos os dias. Olha, Ronaldo, eu tenho assim uma certeza muito grande. Nós chamando a classe artística do Rio de Janeiro para conversar e dialogar. Nós aproveitando as boas ideias e muitas vezes tirando o poder público de atrapalhar uma iniciativa cultural e apoiar, nós vamos explodir nessa área, porque ela é latente e ela faz parte da solução para a crise. A cultura, para nós, é uma solução e nós vamos trabalhar muito ouvindo as pessoas. Eu, como prefeito, certamente não vou ter as melhores ideias. Quem vai ter a melhor ideia é o cara que milita na área, é o produtor cultural, é o artista. Eu vou estar aberto a ouvir e a partir daí a gente vê quais são as prioridades e para onde a gente tem que seguir. Somos a capital do audiovisual, temos que continuar a ser.
nessa primeira gestão, primeiro mandato do atual prefeito, nós fomos muito bem no audiovisual. Isso caiu. Ou seja, temos muitas oportunidades, Ronaldo. Por isso que me anima. O Rio de Janeiro tem uma energia, o Rio de Janeiro tem um potencial inesgotável. Crise no Rio de Janeiro, a gente vai enfrentar com os nossos ativos e com o nosso potencial. Osório, o que você, olhando para a câmera, na verdade você está olhando para o coração do carioca, está te ouvindo, está te vendo, você gostaria que ele saísse daqui desse papo pensando a seu respeito? O que você gostaria que ele imaginasse, se ele pudesse sonhar o seu melhor sonho, que possa vir a acontecer com a cidade sob o seu comando, caso isso se materialize? Ronaldo, o que eu queria dizer para o carioca, primeiro, me apresentar o carioca como eu sou. Eu não sou um político profissional, eu não sou um cidadão como todos vocês, que militou a sua vida na área privada, trabalhou pelos seus sonhos e recebeu um convite, um chamamento para entrar no setor público. Entrei, descobri uma vocação e estou pronto para servir essa cidade. E eu acredito, Ronaldo, eu acredito firmemente que para você exercer um cargo, como um cargo de prefeito, que é o ente público mais perto da população, ou você tem conexão com as pessoas, ou você sente as pessoas próximas a você, ou você não vai conseguir desempenhar as suas funções. O que eu quero dizer para o carioca é que eu entendo que o Rio de Janeiro tem possibilidades ilimitadas. Ninguém pode botar limite nos sonhos do Rio de Janeiro. A nossa cidade é extraordinária, ela é a nossa cidade. E nós podemos, nesse momento de crise, de desconfiança, de uma certa desesperança, podemos reenergizar o Rio de Janeiro com mudanças. Acho que é tempo de mudanças. Acho que o que foi feito, e eu acho que agora começa uma nova etapa para o Rio de Janeiro. Eu diria até, Ronaldo, que essa última administração talvez tenha sido a última administração da Prefeitura do Rio do século XX. Agora começa o século XXI, que tem que ser focado nas pessoas, que tem que ser focado no serviço, que tem que ter um poder público mais humano, ouvindo, compreendendo. A gente não pode ter uma prefeitura distanciada das pessoas. E eu queria que o carioca soubesse, e evidentemente que vamos ter que passar um processo, isso eu sou apenas hoje um pré-candidato, mas que o carioca soubesse que você tem pessoas prontas para servir, com desejo de servir e preparadas para isso. Acho que nessas eleições duas coisas vão ser muito importantes. Enfim, você ter a possibilidade de apresentar bons projetos, ter experiência, mas também poder se conectar com as pessoas nas necessidades de um novo tempo. Ronaldo, é tempo de mudança. E eu acho que eu posso vir a ser uma possibilidade dessa mudança, uma mudança de maneira de olhar as coisas, uma mudança mais aproximada com os cidadãos e uma mudança de ter um agente público efetivamente focado no dia a dia da cidade e principalmente olhando as pessoas nos olhos e dizendo: eu te sirvo, estou aqui para servir e é você que vai me dizer como eu devo trabalhar. Eu não sou o dono da verdade. Eu estou ouvindo primeiro para depois a gente poder fazer as nossas propostas e assumir os nossos compromissos. Carlos Roberto Osório, eu quero te agradecer imensamente essa oportunidade de bater esse papo. Nós estamos chegando ao final dessa hora de conversas sobre o Rio de Janeiro. Eu quero te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você faça suas considerações finais e se despeça dos seus futuros eleitores, dos nossos telespectadores. Ronaldo, primeiro agradecer a você a oportunidade de estar aqui tendo essa conversa franca e aberta com os cidadãos. Dizer, Ronaldo, que eu estou na rua conversando com as pessoas, tenho uma agenda de eventos abertos, todos os meus eventos são abertos, chamo pela internet, quem quiser pode ir para conversar comigo, para ter o contraditório, para reclamar, não tenho nenhum problema de cara feia ou de entrar num debate de ideias. Acho que para isso que nós estamos aqui. E dizer aos cariocas, nesse momento de dificuldade, que eu tenho uma absoluta convicção e esperança no futuro da nossa cidade. Acho que a nossa cidade tem um potencial extraordinário, que é feito por nós, por cada um de nós cariocas, e nós podemos agora, nesse novo momento, um tempo de mudanças, mas num tempo de possibilidades diferentes, reencontrar as nossas vocações e investir nela. Ter um poder público leve, ter um poder público que possa cumprir o seu papel de servir as pessoas, mas que não seja um peso em cima delas. Que a Prefeitura do Rio, em muitos aspectos, deixe de atrapalhar e possa ajudar, que a cidade possa se reinventar. O Rio de Janeiro, Ronaldo, não tem dono. O Rio de Janeiro é dos cariocas. Ninguém vai dizer ao nosso cidadão o que deve e o que não deve ser feito.
nós vamos construir isso juntos. E é nisso que eu acredito, num novo tempo para o Rio, e que eu estou aqui fazendo é construindo uma nova proposta para o Rio com os cariocas e pensando no futuro da nossa cidade. O futuro do Rio de Janeiro, ele é do tamanho dos nossos sonhos. Eu tenho certeza que nós juntos vamos alcançar todo esse potencial.